Coríntios, glória a Deus, capítulo 1. E nessa primeira carta, à igreja de Coríntio, Paulo começa essa carta demonstrando a sua alegria ao saber que a fé dos irmãos tem sido confirmada com o passar do tempo. A igreja de Corinto era uma igreja vibrante, dotada de muitos dons espirituais. Mas a igreja enfrentava problemas gravíssimos. Que problemas, irmã Érica? Ela enfrentava divisões internas. Ela enfrentava, tinha imoralidade, desordem nos cultos, aleluia, confusão doutrinária. E essa igreja foi fortemente exortada por Paulo. Havia imoralidade sexual. Irmã Érica, misericórdia. Havia, por exemplo, um caso grave, como por exemplo, um membro vivendo com a madrasta. Isso era um caso grave, um escândalo grave na igreja de Corinto. Uma conduta pior ainda, olha para cá. Pior ainda era a conduta da igreja que fazia vista grossa. A liderança não corrigia esse problema. Era um problema grave. Havia uma desordem no culto. Os cultos eram caóticos, com uso indevido dos dons espirituais. Abuso na Santa Ceia, onde alguns até se embriagavam na Santa Ceia. O negócio era muito sério na igreja de Corinto. Havia os membros da igreja que processavam uns aos outros em tribunais pagãos. Ora, casos que eram para ser resolvido entre os membros, eles levavam a tribunais pagãos. E havia muitos escândalos na igreja. E a igreja de Corinto era famosa pela promiscuidade, idolatria, ser ímpio, fornicador, beberrão, ladrão, imoral. Glória a Deus, era normal na igreja de Corinto. O negócio era muito sério. Havia inclusive uma prostituição cultural. Havia um templo dedicado a Afrodite, onde se reunia 1000 mulheres para entregar os seus corpos a demônios. O negócio era muito sério, pregadora. Então Paulo recebe notícias dos familiares de Cloe. Que notícia era? A igreja tinha fervor, mas não tinha espiritualidade. Então eles começam a dizer para Paulo, a família de Cloe, diz: olha, está tendo divisão na igreja. Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, e outros dizem que são de Cristo. Há uma grande divisão. E Paulo se preocupa, recebe a notícia. Então ele começa a dizer: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Paulo está dizendo: lembra de quem vocês eram? Lembra de onde Deus, Jesus Cristo, os tirou? Lembra quem vocês eram no fervor do primeiro amor? Paulo estava dizendo, aleluia, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Paulo estava dizendo: Deus os escolheu, ninguém os queria. Para o mundo é loucura, mas para nós que conhecemos a Cristo é poder de Deus. Glória a Jesus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Paulo estava dizendo: lembra de que vocês eram, mas Deus escolheu vocês.
Paulo estava dizendo: vocês precisam não só mostrar espiritualidade, porque era uma igreja orgulhosa por seus dons espirituais. Paulo está dizendo aqui: vocês precisam voltar à sua essência. Vocês precisam se lembrar de quem vocês são em Deus. Vocês precisam entender que vocês são escolhidos não para serem orgulhosos por aquilo que Deus entregou a vocês, mas para saber que é Deus que opera tudo em todos. É Deus quem faz, a Ele é a glória, a Ele é a honra, é Ele que opera tudo em todos, a Ele, somente Ele tem que ser glorificado por tudo que é executado através da vida de vocês. É dele a honra, é dele a glória, foi Ele quem te escolheu. Ai, bata no peito e diga: eu sou a escolha de Deus, e tudo que eu faço na obra vem dele. Tudo que eu opero na obra, Ele diz: ei, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Vocês farão obras maiores do que as que eu fiz, mas a honra é minha. Quem dá sou eu, aleluia. Quem faz sou eu, e quem tem sou eu, para distribuir e dar àquele a quem eu escolher. Você é escolhido, mas a glória é dele. Você é escolhido, mas é Ele quem opera. Você é escolhido, mas é Ele quem faz milagre, é Ele quem cura, é Ele quem faz tudo, opera tudo e em todos. Glória a Jesus. É só uma reflexão sobre a palavra que eu tenho, que Deus tem colocado no meu coração. É só uma reflexão. Você é a escolha de Deus. Mas se lembre, você não era nada, e Deus te fez assentar entre os príncipes. Você não era nada, quem te deu foi Deus. Você não era nada, mas agora você é a menina dos olhos de Deus. Você não tinha nada, mas Deus te deu para que o nome dele fosse glorificado através da tua vida. Você não sabia de nada, mas Deus te deu entendimento e discernimento daquilo que está oculto. Você não tinha nada, mas Deus abriu as portas para que o nome dele fosse glorificado. Você não é nada, você é vaso escolhido, mas quem faz é Ele, é Ele, é Ele. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. A irmã